Escutando as duas conversas anteriores, é interessante as análises que a gente faz, mas acho que desafios e possibilidades é o painel. Uma coisa que sintetiza isso é que a América Latina não é para amador, é para profissional. Isso é a América Latina inteira. Então, quem tiver expectativa de ser especulativo no investimento, se é que é um investimento a longo prazo, não vem para a América Latina, não é um lugar para vir. A gente já está no Brasil desde 1919. Aliás, a primeira operação nossa fora dos Estados Unidos foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, uma fábrica de lâmpadas que já foi tomada pelas favelas. A gente saiu de lá, aquilo já ficou para trás lá, não teve, o Estado não conseguiu manter aquilo para a gente, infelizmente. Mas foi a nossa primeira operação, foi no Rio de Janeiro. E eu mostro como é que a gente olha isso, porque uma das nossas grandes operações aqui no Brasil é uma fábrica de locomotivas que hoje está em Contagem. Nós somos o primeiro. Nós só temos uma fábrica fora dos Estados Unidos, que é aqui no Brasil. Essa fábrica foi inaugurada em 1965. Então, só para dar a perspectiva disso, quando eu falo que é um lugar para profissional, em 63 a gente decidiu fazer a fábrica no Brasil, começamos o trabalho de planejamento. Em 64 acontece a Revolução, nós não paramos a obra. Isso é para profissional. Você segura firme, segura na beira do barco, deixa o barco balançar e se aguenta. A fábrica foi inaugurada em 65 e ela opera ininterruptamente desde 1965. Estamos tendo, nesse momento, um dos nossos melhores anos aqui no Brasil, os últimos 2 anos, com as vendas locomotivas. Houve uma recuperação do parque tecnológico, no parque de transporte ferroviário, então a gente está vendendo. Então, essa é uma operação. Uma outra operação nossa aqui na América Latina, ou do Brasil especificamente, é a operação de revisão de motores de aviões, que fica lá no Rio de Janeiro. Essa era uma operação que faturava $100 milhões até a gente comprar isso do governo brasileiro, foi uma das empresas privatizadas. Hoje é o maior exportador brasileiro de serviços. Nós somos a 8ª empresa de exportadora do Brasil, graças a essa operação. Só exportamos serviços. 95% do que se faz lá em Petrópolis, $1,7 bilhão em exportação, é de exportação. Então, você fala, como é que isso acontece? Eu acho que ele tocou num ponto aqui interessante, que são produtos de alto valor agregado. Então, a gente tem um pouco de competitividade. O que for baixo valor agregado, o custo do Brasil é muito alto. Você não consegue operar exportação e competir. Então, você vai ter que ter operações que sejam localizadas e sejam para consumo local. Nós temos aqui no Brasil fabricação de equipamentos, geração de energia eólica, geração de energia hídrica, basicamente para consumo local, é para uso do país, porque você não consegue ser competitivo exportando isso. Eu produzo um equipamento de geração eólica aqui 30% mais caro do que eu produzo na Alemanha. E não é a mão de obra, é todo o resto que está por trás disso. Então, não é só a mão de obra, todo o resto que está por trás disso. Então, é complicado esse processo de achar as dificuldades. As possibilidades, as disponibilidades de mercado de investimento para a América Latina são monstruosas. São 500 e poucos milhões de pessoas. É um mercado crescente, é um mercado que está aumentando a renda per capita. Houve uma migração da classe C e D para a classe A e B. Aqui o Brasil é um bom exemplo disso, embora haja um refluxo agora. Isso causa consumo, mas o que você faz de investimento nos países da América Latina, em geral, com raras exceções no Peru, com raras exceções no México, e a razão do México é muito simples, está na fronteira, aquela parte de cima, o México exportador é toda aquela franja lá de cima de Monterrey, a Tijuana, e um pouco lá em Querétaro com a parte da aeroespacial. Quer dizer, toda essa parte aí é basicamente agregada aos Estados Unidos. Então, você vai encontrar o Peru, que exporta mais do que isso, vai encontrar na Costa Rica alguma exportação, são pontuais e são pequenas. É uma tristeza isso, porque um país que nem o Brasil, por exemplo, com 200 milhões de consumidores, você poderia montar uma base de exportação aqui de muito mais coisas. Mas você teria que ter o custo Brasil compatível com o custo dos outros países. E não é salário, porque, na realidade, o trabalhador brasileiro, o salário que ele leva para casa, ele é comparável, provavelmente, um pouco mais alto que um trabalhador chinês. É tudo que está por trás disso. Cada R$100 de um salário brasileiro, o trabalhador leva para casa menos de 30. O resto é tudo custo que está em cima daquele negócio. Então, é uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então, o país tem que melhorar isso.
Eu acho que os outros países da América Latina não estão muito distantes. Eu acho que o Brasil, provavelmente, depois da Venezuela, deve ser um caso pior posicionado, mas eu acho que a América Latina, em geral, tem uma dificuldade muito grande com o investimento estrangeiro para poder se tornar um mercado de exportação, de integração e passar para fora. Eu gostaria de citar a Argentina, porque o que está acontecendo na Argentina é impressionante, a mudança lá. Eu concordo plenamente. Nós estamos na Argentina também há muitos anos, e com a entrada do Macri, nós já fechamos 2 negócios, e só fechamos porque ele entrou, que cria um pouco de segurança, a maneira como ele está olhando o mercado. Nós acabamos de fechar essa semana um contrato de financiamento de aviões para aerolíneas argentinas, quase $300 milhões, é um negócio grande esse. Fechamos um contrato de financiamento de equipamentos nossos, para energia, geração de energia, um contrato muito grande, que também só pôde ser fechado a partir de ter alguma segurança com o governo. Eu acho que, em geral, a América Latina, e o Brasil é um bom exemplo, não dá segurança jurídica, não dá segurança institucional aos investimentos. Aí eu volto à minha primeira expressão, é lugar para profissional. Amador vai embora na hora, porque a primeira dificuldade que você tem, você não aguenta isso aqui e despacha, e entrega o que está para trás e vai embora. Eu acho que tinha que ter estabilidade. Essa estabilidade é imprescindível para o ambiente de negócio, para um negócio que não é especulativo, como é o nosso. É um negócio que vem para ficar e para desenvolver, gerar emprego, gerar capital, gerar renda, gerar tecnologia. E esse é um negócio que tem que ser feito com um país estável. Vou citar mais um exemplo nosso aqui. Nós abrimos em novembro de 2014, no Rio de Janeiro, o nosso 5º centro de pesquisa global no mundo. Investimento inicial, $250 milhões. É o primeiro centro de pesquisa da General Electric no hemisfério sul, feito no Rio de Janeiro, junto ao Fundão. A razão principal você também mencionou, que é a capacidade tecnológica da Petrobras, especificamente. Esquece o resto, mas a Petrobras é um benchmarking de água profunda. Nós queremos nos associar a isso, montando um centro de pesquisa. Mais da metade daquilo lá é para cuidar de equipamento de água profunda, desenvolver equipamento de água profunda. E esse brain, essa tecnologia está aqui no Brasil, lá com a Petrobras, no Rio de Janeiro. Nós já fizemos lá, provavelmente, umas 40, 50 patentes, ou até mais do que isso. Estamos sendo obrigados a registrar essas patentes nos Estados Unidos. No Brasil, você não pode registrar patente. A fila de patentes do INPE é de 14 anos para registrar uma patente. Você não pode correr um risco por um negócio desse. Eu tenho alta tecnologia, não posso ficar à mercê de alguém que assome um negócio desse. Então, eu faço patente no Brasil. Nós fizemos um dos maiores programas de repatriação de cérebros da história do Brasil. Uma grande parte dos pesquisadores que estão lá eram PhDs brasileiros que moravam fora do Brasil, alguns há mais de 20 anos morando fora do Brasil, que foram repatriados com os salários corretos, compatíveis com aquilo que eles faziam lá. Não é um salário local, é um salário a nível internacional. Essas pessoas estão produzindo inteligência, tecnologia, inovação aqui no Brasil, e eu sou obrigado a registrar fora do Brasil para me proteger a minha propriedade industrial, porque o Brasil simplesmente não tem uma estrutura que possa fazer isso. Então, são muitas dificuldades que você tem que ter capacidade e guts, como diz o americano, para poder passar por cima disso e avançar, e não deixar que isso te derrube. Então, o país tem possibilidade e você tem que trabalhar com isso para poder estar presente no Brasil. Tem outros exemplos que eu poderia dar aqui, mas cansaria um pouco, que a gente tem outras áreas, a área de medicina. A gente comprou empresas aqui no Brasil, em Belo Horizonte, na área de médica. A gente consegue produzir para o Brasil. Os equipamentos são de boa qualidade, não são de alta tecnologia, mas não importa, porque esse é o mercado brasileiro, e mercados como brasileiros existem outros, China, Índia, África. Você pode exportar a partir daqui, mas a gente acaba, no final, o custo de produzir o equipamento aqui não justifica tirar ele aqui do Brasil para exportar. Não consegue exportar, e é uma tristeza, porque você poderia fazer daqui uma base de exportação nesse sentido também. Aqui o valor agregado aqui é mais baixo, então fica mais difícil para competir. Eu acho que, em geral, quem vem para a América Latina vem para produzir para o mercado local. A gente acaba investindo em países como o Brasil, com 200 milhões de consumidores, então isso aqui é um mercado bom e está crescente. Nós não paramos nenhum dos nossos investimentos aqui, independente da crise que está, ela passa, o país continua. Então, não houve nenhuma
freio em nenhum dos investimentos que nós tínhamos previsto, estamos cumprindo todo o nosso prazo. Eu costumo dizer que, quando eu ligo para o governador Pezão, no Rio de Janeiro, agora não, mas ligava, ele recebia na hora, porque era a única empresa que está investindo. Nós estamos lá abrindo uma segunda, aumentando a nossa operação da Celma em Petrópolis, investindo mais 120 milhões de dólares, vai criar mais 200 e poucos empregos para duplicar aquele parque de exportação de revisão de turbina de avião. Quando aquilo vai se tornar, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Serra de Petrópolis, a maior oficina de reparo de motor de avião do mundo. Isso é tecnologia pura, tá? Que as pessoas que trabalham lá todos têm que falar inglês, os manuais são em inglês, o nível técnico lá é altíssimo, muito engenheiro, mais de 20% do pessoal é engenheiro, com formação mecânica, e assim vai. Esses são os exemplos que a gente pode dar das dificuldades, das oportunidades que a gente tem de investimento na América Latina, mas no Brasil, nesse caso, por causa de ser uma coisa para investimento do próprio mercado, né? É isso que eu tinha a dizer, por enquanto. Eu acho que a gente cobriu bem o que se propôs a fazer aqui no seminário. Eu acho que o sumário é que, se alguém vai querer investir nos países da América Latina, e há algumas diferenças, evidentemente, se alguém vai querer investir, tem que estar preparado para os altos e baixos, né? Nós temos investimentos, eu não fiz esse comentário antes de fazer, agora temos investimento na Venezuela, nós tivemos que adormecer tudo. E não é adormecer, porque aqui nós passamos por crise aqui no Brasil também, mas lá a situação de segurança é um problema. Nós tivemos no México, por exemplo, na área de Monterrey, agora isso já acabou, mas até 2 anos atrás, no México, tivemos problemas graves de segurança. Em Monterrey tivemos que adormecer negócios, não porque a gente queria fechar a operação, é porque não conseguia manter, dar segurança aos funcionários. É um negócio gravíssimo. Então, você tem que estar preparado para não simplesmente, como diz o americano, fold it in and leave. Não pode. Você tem que adormecer, baixar a cabeça, deixar as balas passarem por cima, a hora que parar o tiroteio, se levante e continua andando. Então, não tem jeito. Esse negócio é assim mesmo que funciona nos países da América Latina. Quem não tem estômago não pode vir para cá. Então, é lugar para profissional e acabou. Nós não podemos reclamar, o nosso crescimento aqui no Brasil é muito grande, mesmo a despeito dessa crise que nós estamos vivendo agora. Nós continuamos crescendo aqui no Brasil. O Brasil já é, para a General Electric, o 3º maior mercado. Depois dos Estados Unidos, China é o Brasil. Por incrível que possa parecer, nós estamos em 120 países. Esse aqui é o 3º maior mercado. Então, não é qualquer mercado, é o nosso 3º maior mercado, você não vai largar isso. Então, eu acho que tem que ter paciência e se acomodar e ir para frente. E assim que é no resto da América Latina, na minha opinião. Acho que eram esses os comentários adicionais que eu tinha. Muito obrigado.